Bem, então, nossa aula é sobre filosofia medieval 2, né? Nós vamos trabalhar aqui Tomás de Aquino e nós teremos na aula de hoje 13 lições, é bastante, tá? Para nossa aula. A gente vai primeiro contextualizar o pensamento, né, de São Tomás de Aquino, que tem um contexto lá, como a gente já viu lá em Santo Agostinho, que era em Platão, em Tomás de Aquino vai ser o contexto da filosofia aristotélica, ele vai retomar Aristóteles, né? Mas nesse período que a gente vai estudar de Tomás de Aquino, que é o período da escolástica, nós temos outras grandes discussões. A questão dos universais, das ideias gerais, né, do realismo, do nominalismo. Então a gente vai estar vendo aí do Abelardo, algumas questões muito rápidas sobre esse contexto da filosofia escolástica, que é importante vocês terem isso guardado. E aí a gente entra em como que São Tomás de Aquino vai fazer, então, essa abordagem aristotélica a partir do pensamento cristão, tá? E aí aqui, né, da aula 7 a 13, a gente está vendo aqui as principais características do pensamento de São Tomás de Aquino, e aí a gente vai ver a inspiração aristotélica, né, de ato e potência, movimento, a teoria das 4 causas, como ele vai transformar essa teoria com as 5 provas da existência, né, de Deus. Ele vai falar de Deus como primeiro motor, como causa eficiente, né, o ser necessário, perfeita, a causa final, como que tudo isso vai estar integrado ao pensamento de São Tomás de Aquino, né, a partir então da filosofia aristotélica, tá bem? Então vamos lá, né? Esse período escolástico, ele está dividido em algumas fases, né? Então, se a gente viu na primeira abordagem que a gente estudou, né, quando a gente contextualizou a filosofia medieval, a gente trabalhou as questões relacionadas ali, a relação entre razão e fé, né? E como que Santo Agostinho lá, ele fez um processo muito forte de separar, né, de minimizar a razão que estava em alta ali, fruto, resultado, né, do pensamento grego. Então, como que o cristianismo faz essa virada e consegue reduzir a razão e colocar a fé no centro do processo, tá? Essa fase escolástica, ele vai trabalhar, sim, né, o problema entre razão e fé, né? Então, na primeira fase da escolástica, olha aqui, né, do século IX ao século XII, existe então a confiança numa perfeita harmonia entre razão e fé. O que que isso significa? Significa que a razão vai voltar para o cenário. Ela vai entrar de volta. Então, quando a razão está abaixo do processo que foi feito lá na primeira fase do período medieval, nessa segunda fase agora a razão volta de novo a aparecer em cena. Tá? Do século XIII ao século XIV, a elaboração de grandes sistemas filosóficos em Tomás de Aquino e a harmonia parcial. Tá? E mais no final, né, a gente começa, né, no século XIV ao século XVI, a decadência, né? E aí se apare entre essa relação harmônica e começa a se estabelecer diferenças fundamentais entre razão e fé, e esse conflito permanece até hoje, tá bem? Então, esse é o contexto razão e fé aí no problema da escolástica, na segunda fase do período medieval, né? É um período muito rico filosoficamente, né? A gente tem aí a questão dos universais. Quem se interessa mais por uma filosofia mais abstrata é extremamente rico, pouco estudado assim popularmente, tá? Mas tem grandes estudiosos do período medieval. E aí, só para dar uma visão, né, do que existe de pesquisa, né, de investigação filosófica nesse momento, né, porque essa questão dos universais vai dar origem, né, vamos dizer assim, vai continuar, quer dizer, com uma filosofia contemporânea, a filosofia analítica, ela, né, vai trabalhar com essas questões dos universais aqui da época medieval, que também já é uma retomada, né, das discussões antigas da Grécia. Então, a gente tem Boécio, que é o primeiro escolástico.
foi o primeiro a introduzir a questão dos universais, né? Então, ele é um nome a ser estudado, que é um problema longamente discutido no medieval e na filosofia contemporânea, muito discutido. O método escolástico de investigação privilegia, então, o estudo da linguagem, né? Então, daí a relação hoje com a filosofia da linguagem, que retoma esse tipo de estudo, para depois passar para o exame das coisas. Então, a relação, nesse momento, é pensar, né, o nome, né, as palavras, a relação entre as palavras e as coisas, que o Foucault também vai estudar, né, mais recentemente, agora no século XX. Tá bem? Então, o que é isso? O que é a questão dos universais? O que é universal, professora? Né? Que discussão é essa? Eles estão discutindo, né, se as palavras, não, os conceitos, eles existem por si ou se eles existem a partir de uma realidade material. Não sei se vocês compreenderam. Se eles existem, né, como Platão falou, que a gente estudou lá na filosofia de Platão, as ideias existem por si mesmas, elas, né, têm uma existência, né, própria, sem corpo, né, sem ter corpo, mas elas existem. Ou se as palavras, os nomes são apenas, né, referências ao mundo material, né? Então, envolve questões não só de linguagem, né, do nome das coisas, do conceito, do nome, mas também de conhecimento, né? E teológicas, no sentido, né? Isso é a coisa, né? A palavra, o nome é o em si, existe por si só, né? Independente da matéria, né? Em que vem primeiro, né? A questão teológica, aí são as questões relacionadas, né, à criação das coisas do mundo, o que vem primeiro, quem cria quem. Então, toda essa discussão é feita aí, é bem profunda, tá? No período aí da escolástica. Então, as ideias gerais então desse período aí dos universais, olha aqui, qual a relação entre a palavra e as coisas? A palavra fala de uma coisa inexistente, né? Ou, né, de uma ideia geral, que é o pensamento ali de Platão, né? E a grande discussão também sobre a existência ou não das ideias gerais ali, e também os chamados universais aristotélicos, né? Que o Aristóteles também faz essa discussão, né? Sobre a relação do conceito com a coisa, né? Então, coisas aí, conceitos importantes. E aí, nessa questão dos universais, nós temos duas posições antagônicas. Então, quando vocês ouvirem falar realismo e nominalismo, a gente está falando dos universais, né? Quais são essas posições? O realismo diz que os universais existem de fato, ou seja, seriam aquelas ideias gerais lá, né, de Platão, né? Ou seja, as ideias universais existiriam por si mesmas. Já o nominalismo não, diz os universais não existem em si mesmos, eles seriam apenas palavras, né, sem uma existência real. São palavras. Palavras é um conceito, né, algo abstrato, não tem uma existência real, e essa existência real, né, talvez aí para esses nominalistas seja uma existência material. Mas aí tem o Abelardo. O Abelardo, ele fala do realismo moderado, né? Ele vai dizer, só existem as realidades singulares, particulares, ou seja, o que existe é o mundo. Então, vamos dizer, esta borracha é o que existe? Não existe a ideia geral borracha. No entanto, é possível que se busquem semelhanças entre seres individuais através de abstrações, né? De tal maneira a gerar conceitos universais. Então, por exemplo, eu tenho duas borrachas, né? Elas são diferentes, mas são borrachas. Então, o que é universal entre elas? O que é em comum? Paga, é meio, né? Vamos dizer, de um material próximo, pode ter cores diferentes, formatos diferentes, uma textura diferente, mas tem algo em comum. Então, seriam os conceitos, algo que eu posso encontrar em todas as borrachas. Então, logo, também tem um conceito que é universal, mas que vem, né, dessa síntese, né, vem de uma realidade particular. De diversas realidades particulares, eu tiro uma ideia aí geral, que é o universal. A ciência está pautada nisso. O Abelardo já vai avançando nessas questões, também. Então, esses conceitos não seriam nem entidades metafísicas, né, ideias platônicas lá, nem palavras vazias, porque elas têm uma referência, sim,
a um mundo material. E sim, são discursos mentais, categorias lógico-linguísticas que fazem a mediação entre o mundo do pensamento e o mundo do ser, ou seja, a relação entre, né, como que eu vou falar, né, ou pensar algo, né, essa estrutura da linguagem ela é brilhante e grandiosa, né, nos faz desenvolver a razão assim de uma forma muito, vamos dizer, até então, produtiva, né? Talvez a gente tenha outras linguagens, né? Poderia ter uma linguagem que fosse mais produtiva ainda que essa. Mas o que nos estimula a racionalidade é a linguagem, é o poder falar rapidamente a partir desses símbolos, desses significados, de coisas para vocês sem precisar ter essas coisas. Então, quando eu falo borracha, não preciso mostrar a borracha, você já tem a referência, já conhece. A linguagem nos permite isso, em vez de eu ter que mostrar isto, né, eu já consigo representar, né, a partir da linguagem, eu consigo fazer a representação mental em vocês. Então, é brilhante tudo isso. Então, eles estão discutindo essas questões, né? Mas vamos ao que nos interessa mais seriamente aqui, que é o pensamento de Tomás de Aquino, a filosofia dele, e como ele vai fazer a cristianização de Aristóteles, tá? Tomás de Aquino é um leitor de Aristóteles, ele vai ser quase considerado um herege por estudar Aristóteles, e Aristóteles não era um texto assim validado pela doutrina cristã, então é um texto fora, porque ele vai trazer a realidade sensível com uma certa validade, tanto é que aí já começa a haver uma certa, não tanta harmonia entre razão e fé. Por quê? Porque vai trazer uma certa autonomia de volta para este homem. Né? Que autonomia é essa? Dos sentidos. Por quê? Porque a partir dos sentidos, o Tomás de Aquino vai demonstrar que a partir dos sentidos e de olhar o mundo, eu posso perceber Deus. Ele vai fazendo... Então, esse Deus que em Santo Agostinho era muito obscuro, ele começa a ficar um pouco mais palpável para a filosofia de São Tomás de Aquino, porque ele pode ser sim percebido, né, a partir então aí dessa relação com os sentidos, né? Aí tem uma pergunta do Eric. Eric, você quer que eu fale alguma coisa? É que antes de você entrar mais profundamente Uhum. nesse conteúdo, você poderia explicar um pouquinho mais sobre o que você estava explicando antes, do alguma coisa moderado, daí tem o simples. Tipo, você falou que o moderado é um exemplo, você usa a borracha como exemplo, a gente pensa em uma borracha e as características dela. Cada um tem a sua visão de uma borracha. Mas e a simples? Você disse que algumas palavras não têm sentido, as outras têm. Não entendi muito bem essa parte. Sim, então veja, a borracha, voltamos para ela, né? Esta borracha, quer dizer, na verdade não é a minha visão de borracha, a princípio talvez eles não estejam discutindo isso, tá? Mas a filosofia depois, né, da linguagem, analítica, não da linguagem, porque a gente tem a filosofia da linguagem, depois a filosofia analítica, que é um pouco da linguagem, vamos dizer, essa filosofia contemporânea vai até discutir percepção, tá? O que eu percebo, se eu não percebo, perfeito isso. Isso é uma discussão bem contemporânea. Mas neste caso que eu estava falando aqui do realismo moderado de Abelardo, é que essas ideias falam sobre algo real, falam sobre o mundo material, certo? Elas só, mas o que ele vai dizer? Que não existe a ideia borracha fora da materialidade, nesse sentido. A borracha não existe por si só, a ideia borracha, como falou Platão, certo? Entendeu até aí? Pode abrir Sim. o microfone. Então, né, o que ele vai dizer é o seguinte, que essa ideia borracha, ela veio de uma síntese, eu botei essa palavra aí, que é uma palavra mais atual, né? Veio de uma conclusão que eu cheguei quando eu analisei várias borrachas diferentes. Não estou falando da minha percepção, existem borrachas diferentes, né? Se eu pegar aqui uma outra borracha. Então, o que elas têm em comum? Que isso aqui é uma borracha, mas ao mesmo tempo, achei uma outra aqui. Esta daqui, estão vendo? Da ponta não vê, né? Aqui, ó, da ponta do Sim. lápis, ela também é uma borracha, certo?
Aí quando eu descubro que o que há em comum entre elas, que elas apagam e tal, ou material semelhante, aí eu chego à ideia borracha. Então, a ideia borracha, ela só existe a partir de realidades particulares, singulares. Singular e particular é sinônimo aqui. Então, isso Então essa seria de Platão. não. Platão fala que as ideias gerais existem por si só. Hum, Então, é uma ideia geral borracha. Então, é sim, universal, vale para tudo. sim. E isso é o que existe. O Abelardo está dizendo que não, que esse conceito de ideia vem de realidades singulares. Claro, eu encontro algo em comum, como já falou Aristóteles, algo em comum. Aí eu tenho uma ideia geral borracha a partir de realidades singulares. Sim. Entendeu? Mas aí, quando alguém fala em borracha, você não tem só a borracha de apagar. Você pode ter a borracha do pneu de algum carro. Você Pois pode ter outros tipos de borracha. E você é. usaria essa como de quem? Pois As não, mas referências. aí depende do. Aí você entra numa outra discussão brilhante da filosofia da linguagem, que é do Wittgenstein, que ele vai dizer que as coisas só significam no contexto. Muito legal, né? Hum, Então eu só posso entender se é a borracha de apagar ou se é a borracha do pneu a partir do contexto que aquilo que está sendo usado na linguagem. Então a palavra borracha também não significa nada fora de contexto. Isso é o sim. Wittgenstein, ele vai perceber isso. Olha como você avançou na reflexão. Então, aí você entra nessa discussão. Isso é filosofia analítica que vem, Hum, né, dessa sim. discussão já aí, né, é uma discussão do ser, né, do que é o ser, se o ser é Uhum, imaterial, se o ser é material e o que é, né, esses conceitos. É uma discussão filosófica bem profunda, bem interessante, né? sim. Então, se Muito você obrigado. tiver interesse, gostou disso, ótimo, mas é algo bem assim top da filosofia e que não é todo mundo que quer discutir isso, porque requer um nível de abstração bem profundo que a gente fez aqui agora, só para dar uma ideia, Sim. tá bem? Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Voltando aqui, galera. Isso aí para vocês que acompanharam aí essa conversa minha aqui com o Eric, é bom, né? Mas assim, é um nível de abstração. Vamos aos poucos, né? Adentrando. Eu fiz uma disciplina no meu doutorado, na época, que foi filosofia sem fundamentos, né? Que justamente era a filosofia analítica. Cara, eu entrava e saía daquela aula e ficava assim, gente, eu não estou entendendo nada, porque era muita abstração. E na verdade eu estava entendendo, mas como não tem fundamentos, era uma outra, né, área da filosofia muito metafísica, minha área da política, né? Então eu ficava assim, é isso mesmo? Vocês estão falando de tão, porque a Terra, a irmã, que era uma cópia da Terra, e aí, né, a gente estava Frege, que é dentro dessa linha aí da percepção, se o que eu percebo é o mesmo ou não, bem com todos esses conceitos juntos, tá? Então tem isso, tem uma discussão na filosofia aí bem complexa que às vezes a gente não acompanha, né? Aí eu tenho aqui a Laila perguntando, mas e se não tiver contexto? Cada um vai imaginar algo dependente da pessoa? Pois é, Laila, então, né? Aí cada um vai significar do seu modo, como é que fica, né? E aí, a discussão que eu estou falando aqui, né, por exemplo, do Fred, lá que eu vi lá no meu doutorado, era a discussão justamente se o que eu percebo, e aí eu dou um nome. Eu dei nome para isso de borracha, mas lá no outro planeta, que é uma terra, outra terra, deu o nome para isso de, sei lá, vamos dizer um nome gato, certo? Só que gato no meu planeta é isso e no meu planeta é outra coisa, enfim, né? No meu planeta esta coisa aqui se chama borracha, mas no planeta, na Terra B, na outra Terra, eles deram o nome disso gato, mas é a mesma coisa. Eles ficam discutindo isso, né? Que é justamente o que, vamos dizer que é uma coisa arbitrária, que o Saussure na linguagem já vai discutir que quando eu dou um nome à coisa, é um nome arbitrário, não necessariamente esse nome ele vai se referir à coisa. Poucas coisas o nome não é arbitrário. Por exemplo, o nome do latido do cachorro, au au. Então isso não é arbitrário porque o cachorro fala. Então eu estou repetindo um som referente àquele objeto. Ou a quebra, né, de quebrar, crash em inglês também, que parece o som de
crash, quebrar, né? Então aí a gente tem a discussão da linguística, linguagem, filosofia, né? Tudo junto aí, uma discussão bem complexa dentro da história da filosofia e atual, tá bem? Então, tudo isso que vocês estão pensando é extremamente válido e faz parte do contexto da filosofia. Então, para vocês verem que essas discussões, eu vejo o que eu levanto para vocês aqui, o que vocês veem de filosofia, ainda é muito só uma visão geral, justamente para despertar esse interesse em vocês, né? Que tem muito mais discussão, é muito superficial tudo que a gente trabalha. Né? E que vocês vão até tem alguma profundidade de algum outro teórico, mas, por exemplo, sobre os universais, pouca coisa, cai no vestibular, mas não cai no nível de profundidade tão grande, né? Porque é um assunto escabroso, assim, para a idade de vocês, tá? É tipo, o nome não altera nada. Pois é, né? O nome que eu dou, exatamente, porque se ele só está fazendo uma referência e essa referência é algo que nós combinamos entre nós, que esse troço aqui, que tem isso, que tem determinada função, vai se chamar borracha, é algo arbitrário, uma decisão, um consenso social naquele momento. Até que as línguas são diferentes, né? Dependendo da região do planeta. É bem por aí mesmo, Laila. Muito bem, vocês estão ótimos, isso é bacana, você gostou, né? Filosofia das boas. Se vocês quiserem, depois a gente pode discutir em outro campo e fazer outras conversas e eu indicar outros materiais, mas se vocês forem buscar na internet, no Google ou no YouTube agora, se vocês colocarem lá a questão dos universais, vão vendo os vídeos, vão vendo as coisas e dá para aprender muita coisa, assim, e pensar coisas novas. Quem sabe vocês serão os outros próximos filósofos que vão ver assim, esse problema não está resolvido, e não tá, tem muitos problemas que não são resolvidos, que nós somos capazes de pensar e ainda não tem nada escrito, né? Ou uma síntese, ou um entendimento que seja próprio meu ou seu, né? E que aí a gente pode escrever isso e tentar, né, junto e construindo esse conhecimento que o homem tem acerca do mundo e das coisas e da razão e da existência. Tudo bem? Então, muito bem, eu gostei muito dessa coisa aí, né? Ô, Rendeu. prof, então, de acordo com Abelardo, a onomatopeia seria uma filosofia, né? Ah, e a onomatopeia, fala, é uma figura de linguagem, como é que é mesmo? Lembra para mim aí? Lembra para mim o que é a onomatopeia? Eu sei que é uma figura É de tipo os linguagem. sons que você falou, tipo do cachorro, que é au Sim, au. perfeito. É, exatamente. Traduzindo, isso mesmo. Isso é uma onomatopeia, perfeito. E aí, tem relação, veja, no português, né? Então, quando a palavra se refere ao som que a coisa, isso aí, perfeito. É isso aí mesmo, né? Muito bem. Aí vocês fazendo as associações. E relembrando a minha vida de português, que eu adorava português. Era muito. E é bom, preciso estudar de novo português, gostei da fala. Gente, então vamos lá, São Tomás de Aquino, deixa eu ver que horas são, que nós aí nos deparamos, né, com uma aula dos universais, a gente tem ainda, vai até 10, né, 10 minutos, 11 minutos, Isso. isso aí, né? Então tá, eu vou, é bom, eu gosto que essas aulas se estendem, então a gente não vai conseguir concluir, eu acho que talvez São Tomás de Aquino hoje, mas a gente vai seguindo, gostei muito disso, do que a gente falou. Então, vamos lá. O São Tomás de Aquino é uma discussão bem mais simples, agora a gente vai fazer uma abordagem simples, né? Que é a questão de usar a teoria aristotélica para o pensamento cristão. Então, a princípio, essa teoria não era validada, como eu já estava dizendo para vocês, porque ela vai trabalhar aí a questão dos sentidos, né? Vai trazer de volta. E o que sentido significa? Corpo. O corpo é desprezado, o corpo é fruto do pecado na filosofia de Santo Agostinho. Então, né, ele vai, né, ter muito cuidado, que ele adorava estudar Aristóteles. Então, assim, ele vai insistir, vai estudar escondido, até que ele vai conseguir cristianizar Aristóteles e vai mostrar, vai conseguir provar isso e aí vai, tudo bem, vai ser aceito, mas ele corre grande risco estudando Aristóteles naquele contexto, né? Então ele reviveu o pensamento aristotélico, ele procurou não contrariar a fé, né, e estabelecer um perfeito equilíbrio entre razão e fé, entre a filosofia e a teologia. Ou seja, a razão que estava lá embaixo subiu, tá?
já entrou em equilíbrio com a fé. Bem, ele já dá um grande passo aí para retomar a razão de volta para o contexto, né? Então, sobre aqui as ideias de Aristóteles na relação com Santo Agostinho, né? O que Aristóteles tem? Ele enfatizou, como eu falei, a importância da realidade sensorial, né? Então, ele não negou os sentidos, ele disse que os sentidos fazem parte. Então, esse é o grande problema que a igreja também vai contra, né? Mas, e é esse aspecto aqui que vai fazer, ele vai tentar buscar essa harmonia. Ah, porque nos sentidos eu percebo Deus, né? Eu percebo a existência de Deus. Aí deu uma amenizada. Outra coisa importante que vai se manter na história da filosofia, e aí também nesse momento da filosofia cristã, é o princípio da não contradição. O ser é ou não é, né? Então esse é um princípio, né, que ficou aí presente. Aristóteles reafirmou e tem a ver ali com Parmênides e tem a ver com um pouco com Platão também. Não existe nada que possa ser e não ser ao mesmo tempo, né? Essa é uma discussão lá dos pré-socráticos, assim, a gente já viu isso. E o princípio da substância, que é a coisa em si que existe no mundo, e a coisa em si para Aristóteles é algo material, né? Uma substância, um lápis, uma borracha, seja o que for, e que essa substância ela tem nela forma, que é ideia, essência, e tem nela matéria, que é movimento, mutabilidade, e esse movimento, essa mutabilidade, que são os acidentes. Então tá aí substância e acidente. Então, relembrando esses pontos importantes do pensamento aristotélico que são problemas aí, porque ele vai trazer o movimento, vai trazer o corpo e vai trazer isso dentro da filosofia cristã. Então, esse movimento, né, que vai ser o grande justificador, né, o grande, né, expositor da existência de Deus, porque ele vai usar aquela teoria das quatro causas para explicar a existência de Deus. Então, o Tomás de Aquino ele é brilhante nesse sentido. Então, para a gente lembrar a causa eficiente, né, que em Aristóteles, lembram da causa eficiente, que é o motor, o que faz com que a coisa seja o que é, né? Todos os seres que captamos pelos sentidos são seres contingentes. O que são um ser contingente? É que ele, né, sofre o impacto de outros seres e não possuem em si próprios a causa eficiente de sua existência, ou seja, para eu existir, eu preciso de outros seres. Então, por exemplo, nosso corpo. Nós podemos viver sem beber água? Não. Então, para a gente existir, a gente precisa de água. E água é um outro corpo, é um outro ser, né? Eu preciso de luz, de sol? É preciso também para ter saúde, vitamina D. Então, assim, né, nós somos seres contingentes, porque nós precisamos, o que faz com que nós tenhamos existência são outros seres em ato, né, que nos tornam, nos fazem existir. E aí, né, então nós somos dependentes sempre de outro ser, só que tem um ser maior que todos os outros, que é a água, que é a luz, que é o ser necessário. Quem é esse ser necessário? Claro, esse ser necessário é Deus, né? Então, se nós necessitamos, né, de água, água também é uma necessidade, só que tem um outro muito maior, o primeiro motor, a primeira causa eficiente, né, que a gente vai ver. Esse é Deus, né? É o início de tudo. E aí uma outra questão também é a relação, o princípio do ato e potência, né? Lembro que o ser em atos, né? E a potência, que é a possibilidade de tornar algo ato, né? Algo que você tem em potência, né? Então, que vai explicar esse movimento, né? Que vai explicar, que vai ser o grande causador do movimento. Então, eu tenho uma possibilidade de nascer, né? Mas para isso eu preciso de, né, alimento, preciso de nutrientes, eu tenho a possibilidade de manter vivo. Então, é essa relação aí que vai gerando o movimento. Então, ele vai transformar todo esse pensamento na doutrina cristã, né? E aí ele vai trazer o conceito de criação de mundo a partir desse ser primeiro, dessa causa eficiente primeira, que é o ser necessário,
e a noção de Deus único, né? Esse ser necessário, ser pleno, né? E o vir a ser, que é o movimento, ele não é mais autodeterminado, isso que é importante. Mas quem que é que causa a determinação de todas as coisas? O ser primeiro, Deus. Então é esse ajuste que ele vai fazendo e vai então mostrando as causas da existência, né, de Deus, vai provar que Deus existe, né? Então, vai fazer uma separação entre ser e essência, porque essa essência mais, né, mais geral e mais profunda de todas as coisas é dada por Deus, né? Então, ele vai dividir a metafísica em duas partes, entre ser geral e ser pleno. O que é esse ser geral, né? São as coisas que existem no mundo, a planta, né, ser humano, vamos dizer assim, borracha, como a gente estava falando, lápis. Então, existem os seres. Ele não... Então, ele vai falar do ser geral, do ser, que existe o ser no mundo, as coisas, né? Enfim, a tal da substância lá de Aristóteles. Mas também existe um ser pleno, que é Deus, né? Que é o ato puro. Esse não tem movimento, ele já é o que é, né? E é o fundamento de toda a realidade e de todas as outras essências, né? Que uma vez existentes participam de um ser. Ou seja, as essências existentes são alguma coisa, uma planta, né? Um vaso, um armário, seja o que for. Então, as essências, né? Elas participam de um ser porque estão no mundo, nessa materialidade. E Deus permite as essências realizarem-se em entes, em seres, né? Em seres existentes. Esses entes são esses seres existentes, em coisas, né? Deus é que permite que, né, a essência, né, vamos dizer, lápis, ela se realize nesse mundo, né? E aí esse Deus, né, que a gente já falou, como primeiro motor, a gente tem aqui então, né, para a gente fixar as provas da existência de Deus. Eu acho que a gente vai conseguir sim até o final, porque agora é só um fechamento, né? Tudo aquilo que se move é movido por outro ser. O primeiro ser movente então é Deus. Então nós todos somos seres, né, que se move, que muda. A mudança é um movimento. Então, a causa eficiente, né? A causa eficiente de todas as coisas, né? Elas é Deus, né? Então, assim, todas as coisas existentes devem ser consideradas efeitos de alguma causa. A primeira causa, então, Deus. Ele também é tem o ser necessário e o ser contingente. Deus é o ser necessário de todos os seres contingentes, porque os seres contingentes necessitam de outro ser, né? Então, nós já falamos sobre isso. Então, todo ser contingente, do mesmo modo que existe, deixa de existir. Mas tem um ser que sempre existiu e nunca vai deixar de existir, é o ser necessário, Deus. E aí, os graus de perfeição, né? Que existe um grau de perfeição, né? Vamos dizer assim, a perfeição existe e nós, né? E esse ser máximo, pleno, perfeito é Deus, e nós somos imperfeitos porque existe uma perfeição maior que a nossa. E aqui a principal teoria dele, que é a causa final, a finalidade do ser. Né? Todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria existem na natureza cumprindo uma função. Aristóteles já falou isso. Um objetivo, uma finalidade, né? Semelhante à flecha dirigida ao arqueiro. Alguém, esse arqueiro, disse que isso vai ter uma função, apagar, escrever. E existe um ser inteligente, algum ser inteligente que dirige todas essas coisas da natureza para que cumpram seu objetivo, sua função. Então é Deus que é a causa final de todas as coisas, que cuida para que tudo aconteça dentro desta ordem, né? E aí, aqui está na Marilena Chauí, a nossa referência, e aí a gente encerra Santo Tomás de Aquino. Eu acho que vocês conseguiram compreender, porque é bem mais fácil que a discussão dos universais, né? E aí, tudo bem? Então, gente, qualquer dúvida, na semana que vem, então, vocês eu posso responder se precisar, senão eu respondo no Classroom, se vocês quiserem falar comigo. Eu vou botar lá no Classroom o link para a página lá do canal do YouTube. E aí eu quero que vocês se inscrevam e quero que vocês assistam os vídeos. Já tem vídeo lá do nosso conteúdo, aqueles que eu mandei antes para vocês, eu coloquei lá, e vai ter outros vídeos também
até para faculdade e tudo mais. Mas aí vai estar lá separadinho. Tá bem, gente?